A paz do Senhor. O objetivo desse vídeo é auxiliar os irmãos a meditar um pouco mais na palavra do Senhor, que nos mostra a realidade de uma vida cristã normal. Aprendo dentro de Atos dos Apóstolos o que é ser igreja. Embora nos últimos dias nós sabemos que a igreja ela jamais retornará a ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. Portanto, se nós queremos ter uma vida mais séria com Deus, é necessário que nós leiamos o livro de Atos e vejamos ali como iniciou-se a igreja, qual era a posição da igreja e como eles realizavam a obra do Senhor. Vejo também que no livro de Atos, comparando com a nossa vida hoje, nós estamos passando por momentos de grande frieza espiritual, ao ponto de, embora continuarmos sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz, embora continuarmos sendo o corpo de Cristo, como diz em Coríntios, nós vemos também que a nossa postura de igreja está se perdendo. O que eu quero dizer é que nós continuaremos sendo igreja até o final, já que a morte de Jesus Cristo ela foi feita de uma vez por todas e o Senhor entregou o seu Filho de uma vez por todas por nós. A partir do momento que nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e legítimo Salvador, passamos então a fazer parte da igreja. Não há o que eu faço, não há o que você faz que te impede de ser igreja. No entanto, nós podemos sim perder a postura de igreja. Um exemplo sobre isso é eu poder mostrar para vocês que, por exemplo, eu sou um pintor. Eu, como pintor, se eu pintar bem uma casa, eu continuo sendo pintor. O que faz de mim ser um pintor é a minha profissão. Se, no entanto, eu chegar em uma casa e fazer tudo errado, eu continuo sendo pintor, pois é a minha profissão. Mas eu perco a minha postura de um pintor. Ser igreja é mais ou menos assim. Somos igreja porque somos salvos em Cristo. No entanto, ter postura de igreja é estar atento e obediente à palavra do Senhor. O que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia nos mostra como é que a igreja corre o risco de perder a sua postura. Atos 11, versículo 19, a Bíblia diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que a gente medita dentro dessa palavra é a igreja de Antioquia. Neste momento, por causa da grande perseguição
que houve contra os cristãos na época, os cristãos começaram a se dispersar a ponto de chegar em Fenícia, Chipre, Antioquia. E nós vemos ali que o resultado dessa perseguição, se você ler um pouco antes, foi o motivo de Estevão ser apedrejado. Começou com ele e dali por diante, as pessoas que não gostavam da igreja, as pessoas que não queriam a pregação do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo, começaram a pegar gosto e a perseguir a igreja. No entanto, você vai reparar que a vontade do Senhor sempre foi com que os gentios também fossem alcançados. E aí entra então uma questão, e eu lhe faço essa pergunta também, como o Espírito Santo já fez essa pergunta para mim: por que muitas das vezes nós somos perseguidos? Qual é o motivo do Senhor autorizar grandes perseguições quanto à nossa vida, quando na verdade tudo que estamos tentando fazer é pregar o Evangelho? Você vai entender através do livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo, que o povo ali recebendo a plenitude do Espírito Santo, sendo batizado com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, eles eram pessoas de outras regiões, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, no entanto, eram nascidos gentios. E essas pessoas agora estavam ouvindo na sua própria língua a mensagem do reino do Senhor. E ali pela primeira vez, no dia do Pentecoste, no dia em que houve a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120, o Evangelho passou a ser pregado a toda criatura, fossem eles judeus ou não. No entanto, você continua lendo a palavra do Senhor e você vai ver que a igreja, ela tomou a posição de querer pregar o Evangelho somente aos judeus. Você vai ver que a igreja não se preocupou tanto em pregar o Evangelho aos gentios, ao ponto de o Senhor vir ao encontro de Pedro numa visão celestial e mostrar para ele um lenço com todas as espécies de animais imundos. E dentro dessa visão, o Senhor pediu para Pedro comer e ele se negar, porque aqueles animais eram impuros, não podia se comer um daqueles animais dentro da lei de Moisés, dentro dos costumes dos judeus. Então o Senhor abre os olhos de Pedro e começa a revelar a Pedro que era necessário sim que o Evangelho fosse pregado aos gentios, pois os gentios já não eram mais impuros como os judeus acreditavam ser, porque o Senhor Jesus havia morrido e o sangue de Jesus Cristo purifica todos os pecados de todas as nações em todo o mundo. Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o Evangelho, testemunha que o Espírito Santo também fora dado aos gentios. No entanto, quando ele volta para Jerusalém, a Bíblia para de falar que o Evangelho está sendo pregado entre os gentios novamente. O erro da igreja judia naquela época foi esse. O fato de se sentirem superiores, o fato de se sentirem os únicos capazes de estar na presença de Deus, como sempre foi desde o início da palavra do Senhor, foi o que fez com que a igreja parasse de pregar o Evangelho do reino. Isso, na nossa concepção, é querer ser hipócrita. Isso, na nossa concepção, é olhar para aqueles cristãos judeus e dizer: olha, aqueles cristãos judeus foram hipócritas, eles foram orgulhosos, eles foram autossuficientes. Mas se olharmos para a atitude da igreja nos nossos dias atuais, veremos também que decisões como essas e erros como esses continuam. Lógico que nós,
que somos parte da nação gentia, cristãos, não cometemos o mesmo erro de não querer pregar para os gentios, mas cometemos o mesmo erro de fazermos acepção de pessoas nas nossas localidades. O quanto é difícil você ver um cristão sair de sua casa e pregar o evangelho para um mendigo, para um pobre, para um bandido. Temos medo, vergonha de pregar o evangelho? Ou, na verdade, somos orgulhosos demais para levar alguém fedendo para dentro das nossas igrejas? Quando digo igreja, estou dizendo no geral, porque ao ponto de vista bíblico não existe denominações, mas existe uma igreja, o corpo de Jesus Cristo. O que eu quero dizer, irmão, é que isso tem acontecido até de igreja para igreja. A concepção das pessoas nos dias atuais é que a igreja ela não é uma só. Vão contra a palavra e começam a ver a igreja como a sua denominação. É irmão da denominação A que despreza o irmão da denominação B. Irmãos da denominação B que se sentem melhores do que o da denominação C. É uma briga por pontos teológicos. E tudo isso faz com que nós percamos a comunhão. Aí então, voltando para Atos dos Apóstolos, você vê que começa a desencadear uma grande perseguição. O resultado da grande perseguição não era só porque o evangelho estava sendo pregado. Porque a verdade é que o evangelho estava sendo pregado, portanto, entre os judeus. Pregar o evangelho só não agrada o Senhor. O que agrada o Senhor realmente é a compaixão, a graça e a misericórdia. É o ponto da gente se tocar e ver que é necessário sim pregar o evangelho a todos e ter comunhão com todos. Você lê na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e você vai ver que as pessoas não tinham necessidade de sair nas ruas pregando o evangelho, porque o que eles viviam entre eles em comunhão, a forma com que eles se comportavam, fazia com que o Senhor acrescentasse o número de cristãos todos os dias. Mas e o nosso comportamento? O comportamento de divisão, o comportamento de estarmos divididos, porque o meu conceito é melhor do que o seu, porque o seu ponto de vista teológico é o correto e não o meu. Estamos tão preocupados em querer fazer bonito, em ser eloquentes, quando na verdade o que a Bíblia nos manda ser é amar uns aos outros e servir uns aos outros em comunhão. A perseguição muitas das vezes vem na vida do cristão porque não estamos no centro da vontade do Senhor. No entanto, quando você vê aqui no versículo 19 do capítulo 11, havia uns, e não todos, que abriram seus olhos para o Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho aos gentios. E ali a palavra do Senhor cresceu poderosamente, ao ponto de os judeus mandarem Barnabé para sondar aquele lugar. Barnabé testemunhando das glórias que estavam acontecendo ali e testemunhando de que o Espírito Santo estava descendo sobre aquelas pessoas, foi então buscar Saulo para que durante um ano todo estivessem ali. Irmãos, o que eu quero transmitir a vocês através de tudo isso é que nós não procuremos crescer mais no conhecimento que o mundo está nos ensinando, que os dias atuais estão nos ensinando. Nos ensinam que para crescer na graça e no conhecimento é necessário ter um curso teológico, é fazer um curso a longa distância da Bíblia,
é procurar homens que pregam bem, mas é crescer nesse conhecimento acompanhado da graça, que é estar na presença de Deus e pedir para que o Espírito Santo realmente revele a tua palavra no nosso coração. Não podemos mais continuar cometendo os mesmos erros. Não podemos mais continuar cometendo as mesmas atitudes. É lógico que isso que eu estou falando chateia muitos, mas é o que a palavra nos diz. É o que a palavra nos manda fazer. Eu quero que vocês coloquem essa palavra no teu coração. Que vocês coloquem isso no coração de vocês. Jesus nos ama. Jamais deixaremos de ser igreja. Mas Ele se entristece por nós quando deixamos de nos comportar como igreja. Você gosta de ser chamado cristão? Eu também. Mas você vai ver que a igreja de Atos só passou a ser chamado de cristãos a partir do momento que tomaram a posição correta de pregar o Evangelho em amor, graça, humildade, ao ponto de reconhecer que Jesus Cristo havia falecido numa cruz por todos, derramado seu sangue por todos, e que o Evangelho do Reino era propício a todos. Só assim, as pessoas que olhavam para a igreja viam a igreja como cristãos, os pequenos cristos na terra. A realidade de tudo isso que eu estou falando está no que nós vemos hoje. A igreja não é mais vista como a igreja cristã, mas é a igreja da prosperidade, é a igreja da ganância, é a igreja de pastores que roubam, é a igreja das pessoas que pregam teorias absurdas. O mundo está nos rejeitando, não por causa do Evangelho, mas por causa da nossa postura como igreja. É verdade que a Bíblia diz que seríamos perseguidos e o mundo não nos aceitaria, o mundo nos odiaria. O próprio Senhor Jesus falou isso. Mas nos odiaria por estarmos dentro da posição de Cristo, mas não nos aceitar porque nós não estamos tomando uma postura de igreja. Isso é muito diferente de ser perseguido por ser a igreja. Que essa verdade se torne a palavra rema no teu coração e que a partir de agora nós possamos tentar viver da melhor forma possível o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Reino. Se você continuar lendo no versículo 29, você vai ver que a igreja ela recebeu uma revelação do alto de que haveria uma grande fome naquele lugar. E que os próprios irmãos se dispuseram a ajudar o próximo com arrecadações para que nenhum cristão no meio deles passasse por necessidade. Não importava de onde fossem ou em que local se reuniam, a igreja via-se como uma só e os irmãos passaram a auxiliar uns aos outros. É essa a nossa visão hoje? Até que ponto estamos dispostos a auxiliar os cristãos, aos nossos irmãos? Até que ponto nós queremos auxiliar aqueles que estão perto de nós, ou aqueles que estão distantes e fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque as denominações não querem mais ajudar uma a outra. Porque as localidades não se preocupam com as outras localidades, quando na verdade a igreja é uma só e fazemos parte do mesmo corpo. Sofremos, sim, porque o nosso corpo
ele está enfermo com as nossas atitudes. Porque a mão não quer auxiliar o pé não quer auxiliar a cabeça, a orelha não quer mais ouvir. E assim todo o corpo está desorganizado. Porque aquele que se sente da localidade mão não quer se misturar com a localidade pé. Quando na verdade o que nos conduz e o que nos guia é o nosso cabeça. Jesus Cristo, esse não falha. Nele não há nenhum tipo de enfermidade. Tudo aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele ordena. E quando a cabeça manda, o corpo reage e faz aquilo que a cabeça está mandando. Mas nós, como corpo, estamos olhando para nós mesmos como indivíduos. E não queremos nos comportar como membros do corpo. Que Deus os abençoe. Senhor Jesus, clamamos a Ti neste momento, por Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, pelo Teu perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor venha mais uma vez nos purificar de toda a incredulidade, hipocrisia, arrogância que tem brotado nos nossos corações. E nos ensina, Senhor, nos ensina através do Teu Espírito Santo como nos comportar como igreja. Em o nome do Senhor, nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e com certeza aquilo que o Senhor revelar no meu coração estarei compartilhando com os irmãos. Amém.